Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então vem comigo para mais uma videoaula. Rapaz, geometria plana é trem demais para a gente conversar, não é? E aqui nós teremos algumas videoaulas para comentar algumas coisas sobre esse camaradinho aqui, o triângulo retângulo, beleza? Então teremos várias videoaulas para falar sobre esse cara. E a gente vai bem, passo a passo, bem tranquilinho para a gente entender isso aqui direitinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer os elementos aqui do nosso triângulo retângulo. Perceba que todo triângulo retângulo é aquele camaradinho que forma um ângulo de 90 graus em um dos seus ângulos internos. E o que a gente pode observar no triângulo retângulo? Se necessariamente esse ângulo aqui é de 90 graus, necessariamente esses outros dois ângulos eles têm que ser agudos. Afinal, se aqui eu tivesse um segundo ângulo de 90 graus, 90 mais 90 dá 180. Mas a soma dos três não é sempre de 180? Então, se eu tivesse um terceiro ângulo aqui, passaria de 180. Não tem jeito. Então, a soma desses ângulos aqui abaixo, necessariamente aqui, tem que ser o quê? De exatamente 90 graus. Afinal, 90 mais 90, 180. Então, podemos falar que esses ângulos agudos que aparecem aqui abaixo no meu triângulo retângulo, eles são ângulos complementares, porque a soma desses ângulos é sempre de 90 graus. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso daqui? Então sempre estará valendo essa ideia. Vamos trabalhar mais. Agora, esses ladinhos aqui que formam esse ângulo de 90 graus, nós os chamamos de catetos. Então, os caras que formam o ângulo de 90 graus, nós os chamamos de catetos. Pronto, aqui está, ó, catetos. E o que devemos saber sobre esses catetos aqui? São os camaradas que formam o ângulo de 90 graus. Formam o ângulo reto. Lembre-se que um ângulo reto equivale a um ângulo de 90 graus. Pronto, forma um ângulo de 90 graus. Agora, este terceiro lado, que por sinal é o maior lado que você tem no triângulo retângulo, perceba que ele é o quê? Ele é contrário, ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, este terceiro lado que eu chamei de Azinho é a nossa hipotenusa. E o que devemos saber sobre essa hipotenusa? Nós devemos saber duas coisas. Primeira dessas coisas, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. E além disso, o que também devemos saber? Que ela é o maior lado. Pergunta, por que a hipotenusa ela é o maior lado do triângulo retângulo? Porque ela é oposta ao maior ângulo. Aqui embaixo nós não temos nenhum ângulo maior que 90 graus. Então, como ela é oposta ao maior lado, por que ela acaba sendo o maior lado? Porque ela é oposta ao maior ângulo. Então, a justificativa disso daqui, porque ela é oposta ao maior ângulo. Ao maior ângulo. Ih, não vai caber aqui não. Oposta, ai meu Deus, ao maior ângulo. Pronto, vamos dar uma roubada aqui. Beleza? Então, essa setinha para cima equivale a essa nossa ideia de maior. Beleza? Ou seja, o ângulo superior aqui dentro do nosso triângulo retângulo. Fechou essa ideia? Então, catetos são os caras que formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é oposta a esse ângulo de 90. Agora, existem mais elementos aqui dentro do nosso triângulo retângulo. Eu vou desenhar aqui este segmento de reta que sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Aqui, ó. Vamos desenhar aqui bonitinho com a nossa régua. Pronto, ó. Desenhei aqui um camarada que saiu do vértice e formou um ângulo de... Eita ferro, tá tudo vivo aqui. E formou um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Saiu do vértice e formou um ângulo de 90 graus com a reta suporte do lado oposto, o que chamamos esse camarada? De altura. Só que veja que essa daqui é a altura que ou a gente pensa saindo do vértice A
ou a gente pensa no lado que ela chega. Aqui se costuma utilizar o nome em relação ao lado que ela chega. E em qual lado que ela está chegando? Ela está chegando na hipotenusa. Por isso, essa medida H, nós a chamamos de quê? De altura relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa. Alô? Alô, quem fala? Oi. Eu já participei do hotel. Sim, fiz. Certo. Aqui o suco de maracujá que a gente tem é da polpa. O senhor falou que ele não sai estar natural, mas é da polpa. Pode ser da polpa? Ah, ele é da polpa? E o suco de acerola? Também. Da fruta só temos um Então me dá um de laranja. de laranja. Isso. Pode ser o suco de laranja? Aham, gelo e açúcar, por favor. Ele é açúcar, tudo bem. Pode botar. Aliás, só gelo, eu não vou querer açúcar, não. Só gelo, Isso. açúcar, tudo bem. Vai tudo bem, certo? Então tá bom, estou aguardando. Quanto tempo chega? Aproximadamente. O- Oi? No momento que eu vou passar o valor do tempo, vai ficar a diferença, né? Ok. Uhum. O que que é? Ok, agora outros elementos que temos aqui. Veja então que a partir desse vértice A nós desenhamos essa altura do nosso triângulo retângulo ABC. E essa altura, a partir deste ponto que eu vou chamar de D, ele reparte a nossa hipotenusa em dois pedaços. Cada pedaço desse daqui nós chamamos de projeção. Ou seja, significa então que este segmento BD em relação a esse M, ele é a projeção do cateto B. E este N é a projeção do cateto C. É como se ele fosse a sombra de cada um desses catetos. Por exemplo, imagine uma fonte de luz sobre o vértice A. Essa fonte de luz propagando exatamente aqui em cima desse vértice, se isso daqui fosse uma escada, ela produziria essa sombra. Então a projeção equivale a como se fosse a sombra de uma escada. Agora, quando falar para você em projeção dentro das suas questões de prova, a projeção necessariamente fecha um triângulo retângulo. Tudo bem? Ou seja, formada essa sombra fechando esse triângulo retângulo aqui. Da mesma forma que aqui nós temos essa outra sombra, onde esta sombra fecha este triângulo retângulo. Beleza essa ideia? Então, o que significam para a gente o M e o N? Tanto o M quanto o N equivale para a gente às projeções. Ou seja, o M equivale à projeção do cateto B. E, além disso, o Nzinho também equivale a uma projeção, porém, do cateto C. Porém, do cateto C. Fechou essa ideia? Beleza isso? Então, novamente, temos aqui o nosso triângulo retângulo. Os caras que formam um ângulo de 90 graus nós chamamos de catetos. O oposto ao ângulo de 90 graus chamamos de hipotenusa. A hipotenusa equivale ao maior lado do nosso triângulo retângulo, afinal ela é oposta ao maior ângulo, e além disso esse ângulo é de 90 graus. Fechou essa ideia? Ao desenhar essa altura que chega na hipotenusa, nós a chamamos de altura relativa à hipotenusa. Perceba que todo triângulo tem três alturas. Essa altura relativa à hipotenusa
e essas alturas correspondentes aos catetos. Então esse vértice onde fica o nosso ângulo de 90 graus equivale ao ortocentro. Por que esse camarada ele é o ortocentro? Porque ele é o encontro das três alturas do triângulo retângulo. Dessa altura relativa a este lado, dessa altura relativa a este lado e dessa altura relativa a este lado. Então, por causa disso, nós temos aqui o ortocentro, correspondente ao vértice A. Tudo bem essa ideia? Agora, veja que essa altura dividiu a minha hipotenusa em dois pedaços. Cada pedaço desse nós o chamamos de projeção. E essa projeção é como se fosse a sombra de cada cateto. Então, nós temos aqui a projeção do cateto B e nós temos aqui a projeção do cateto C. Tranquilo, amigão? Beleza isso? Com isso, nós conhecemos legal o que seriam todos os elementos do nosso triângulo retângulo, belezinha? Agora não paramos por aqui, a gente só conheceu os elementos, agora a gente vai ver as propriedades geométricas que rolam dentro desses camaradinhos aqui, belezinha? Mas na próxima videoaula. Um forte abraço e continue estudando!